Bem, vamos lá. Com a Cristina Ferreira, também no estúdio, porque ela decidiu quebrar o silêncio que tinha anunciado acerca de uma intensa controvérsia que tem dominado as redes sociais, mas não Pá só. aí, Pedro. Tem a ver com um comentário feito no programa 2 às 10, há uma semana. Estava a ser comentado, e isto para enquadrar minimamente o que nos traz aqui, estava a ser comentado o caso de um processo de violação que se encontra em julgamento. A alegada vítima tinha 16 anos na altura. E a questão é se aquilo que começou com uma atividade sexual consentida por todos passou ou não a ser uma violação. Quando, segundo a queixa que foi apresentada mais tarde, a jovem terá dito que não queria continuar. Os alegados violadores são supostos influencers. Está bem alto, não está? E filmaram e publicaram uma parte, pelo menos, daquilo que aconteceu nas redes sociais. A frase da Cristina Ferreira, Pois que foi, citou as claro. críticas, foi esta. Eu tenho que ler para a citar com rigor. Que é, mesmo que ela tenha dito para parar, quando são 4 que estão naquela adrenalina de fazer sexo com uma rapariga, alguém... Coitado do Zé Alberto. Mas as coisas que metem o Zé Alberto Carvalho a dizer, bro. Primeiro foi o Secret Story a dizer triângulo de enredo e não sei quê. Sexo! Tem que citar, né? Sexo! Quem ouve, claro que têm de ouvir, mas alguém entende aquele não quero mais? Não é mais fácil passarem as imagens ao Zé Alberto? Coitado do Zé Alberto, pá. Zé Alberto nunca pensou que tivesse que dizer a palavra sexo em plena televisão. Cristina Ferreira, boa noite, bem-vinda, como estás? Bem. O que queres dizer? Primeiro, que não foi um comentário, foi uma pergunta dirigida a uma comentadora do painel que nós tínhamos escolhido para aquele dia, para estar ali naquele espaço de análise da atualidade. Depois dizer que estou bem, porque algumas pessoas me têm feito essa pergunta nos últimos dias e eu quero dizer-lhes isso mesmo, que estou bem. Ai pá, mas é assim tão... Tipo, a Cristina está a viver assim um período tão conturbado. Tipo, honestamente eu achei que ela se estava a cagar para isto. Então, ou seja... Mas eu não percebo porque é que ela se vai sujeitar a fazer isto. Tipo, é assim, requer assim tanto... Eu não sei, está a ter assim tantas consequências, tipo, o facto dela ter dito isto. É que eu achei que tipo, toda a gente se cagou isto. Resumes o que aconteceu a um quê? A um conjunto de críticas despropositado porque era uma pergunta que foi interpretada como um comentário? Não sei se é despropositado, por algum motivo aquelas pessoas entenderam-no dessa forma. Eu sei que não o fiz com a intenção com que ele foi interpretado. Não é aquilo que pensas? Não é aquilo que eu penso, não é. Eu nunca, nestes meus... Eu tenho 20 anos de televisão, mais de 20 anos. Nestes 20 anos fiz milhares de perguntas sobre temas similares sobre este tema. Aliás, já o tínhamos comentado no mesmo espaço no dia em que o soubemos. O que é certo é que eu nestes 20 anos permiti-me estudar, ler e ouvir tudo aquilo que me foram dizendo. É assim, eu também acredito que ela não tenha feito isto com essa... Eu acredito genuinamente que não tenha sido essa a conotação que ela deu àquilo. O que é facto é que as pessoas interpretaram assim. Pronto, a maioria das pessoas interpretou assim. Eu também acho que isto aconteceu por um conjunto de fatores. Primeiro, a Cristina teve uma saída que deu aso a poder ser interpretada assim. Ou seja, a forma como ela se expressou deu aso a poder ser interpretada assim. E depois... as pessoas entenderam mal aquilo que ela quis dizer e depois tens meia dúzia de incendiários que agarram nisto também e vão tentar, tipo, ai meu Deus, a Cristina disse isto, meu Deus, olhem para isto. E pronto, e é isto. E depois, de repente, está o mundo inteiro. A net toda maluca com isto. A saída não foi feliz. Não foi porque mesmo que ela não tenha sido aquilo que ela quis dizer, e isso parece-me que não foi. Genuinamente... não foi uma saída feliz no sentido em que, deu asa a ser mal interpretada, genuinamente. Dentro dos... Sim, claro que as pessoas já têm ódio à Cristina Abel, mas as pessoas têm ódio a toda a gente, mano, hoje em dia. A Cristina mais, porque a Cristina também às vezes diz coisas que também, são tiradas de contexto facilmente. E faz com que esteja mais aberta a isto. E também, eu aí identifico-me um bocado e percebo o que ela quer dizer, que é, são centenas de milhares de horas em televisão. Porra, mano. É difícil teres 20 anos de televisão e não teres uma saída infeliz. É complicado, porque, genuinamente podes ser muito mal interpretado constantemente, não é? Psicologia foi. Sim, mas é isso, era ter pedido desculpa. Eu também concordo com a Bárbara, era ter pedido desculpa pela má formulação e avançar. Eu acho que ela por orgulho, não fez isso.
E agora também já não pode voltar atrás. Seja da advocacia, que nós escolhemos para aquele espaço. Já o fazia na altura com o Manel, no Você na TV, onde nós iniciámos este espaço de debate. Estás a dizer que ela foi mal interpretada? Eu não estou a dizer que ela foi mal interpretada. Ela foi mal interpretada mesmo. Por acharmos necessário Não no estou a programa dizer, da manhã, foi mesmo. que chega a muitas pessoas e a pessoas às vezes um bocadinho mais desinformadas, tentando até esclarecer de uma forma mais simplista e dando-lhes instrumentos para que eles saibam agir, muitas vezes com filhos, com netos, com maridos, É assim, com avós. o que é certo é que estes programas da manhã tipo, e estes segmentos de crónica criminal e não sei o quê, há anos que se safam com javardice constante e com idiotice e ignorância. E nem digo que seja vindo da Cristina, vem até dos convidados que eles lá têm. Pá, malta que tem takes completamente descabidos, como aquela Susana Garcia e o caraças, são takes mesmo descabidos, máximos, e estão ali em televisão, em canal aberto, para um monte de velhos a dizer barbaridades. Pá, mas lá está, ninguém se revolta com isso, ou já toda a gente cagou nisso, e basta a Cristina abrir a boca para dizer uma coisa destas e é logo, cai logo toda a gente em cima. Nós voltámos a comentar este assunto e voltámos a fazê-lo de uma forma que eu entendo que deve ser feita. Eu e o Cláudio, cada um de nós faz as perguntas que entende perante os comentadores que têm ali à frente. E nós já levávamos a conversa há cerca de 8 minutos, 9. Eu acho é que vou dizer ao Bárbara, eu não acredito que seja ela não sabe falar bem. Eu acho que tem a ver, foi só a forma como a pergunta foi formulada que deu a entender isso. Eu acho que foi mesmo só a formulação da pergunta que lhe saiu mal. Pá, e mais valia ter só vindo dizer, olha, saiu mal isto, pronto, desculpem lá. Minutos. A posição era clara, de que lado é que nós estávamos. Mas é. Aliás, não poderia ser outra. Acho que ao Quis longo vir destes com a anos defesa do diabo, qual é a interpretação correta? E qual é o contexto, já que segundo ela foi retirado? Epá, isso cabia-lhe a ela explicar, mas eu daquilo que eu vi, porque eu vi a cena toda, da entrevista inteira não me pareceu de todo que eles estivessem a fazer apologia à violação, ok? De todo. Ali, naquela saída do eles não conseguem parar, porque eles não conseguem parar, pá, parece-me que ela podia ter formulado isso de outra maneira, que sim, podia ser pertinente para a discussão, essa conversa. Acho que ela fez passar isso como uma opinião dela, quando queria, na verdade, fazer uma pergunta. Perceberam sempre qual foi a minha posição em relação às vítimas, de que tipo de criminalidade fosse os abusos sexuais, fosse a violação, fosse a violência doméstica. Acho que não há espaço até para o dizer de outra forma, e naquele momento eu senti que seria... Epá, é assim, agora uma coisa que estás a dizer muitos disparates, Tupac, mas estás a dizer uma coisa acertada, que é, pá, se realmente isto é assim uma coisa tão grave, ela tem que ser processada e tem que ir a tribunal com isto, e tem que decidir depois em processo no judicial se realmente está errado ou não. Mas como sabes isso, Xi? Já privaste com... Como assim, Branquinho? Como sei o quê? O que é que eu sei? Sei em relação a quê? A que não me parece que seja a opinião pessoal dela. Mano, sei tanto como as pessoas. Sei o mesmo. É a minha interpretação. Eu estou a fazer a minha interpretação. Da mesma forma que as pessoas estão a fazer a delas. As pessoas também não sabem se isto é a opinião dela ou não. Necessário. Percebes? Estamos todos aqui a conjecturar. Isto que não a é... psicóloga me explicasse Não é o nada, que é que passa não na é cabeça nada daqueles jovens certo. no momento em que ouvem o não. O não é não, ponto. Sabemos todos. Sim. O não existe numa violação, porque Certo. a pessoa não o cumpre. Certo. Por mais... É isso, aliás, que define o que é o crime de violação, Exatamente. que é, se for algo que começa por consenso. Sim, mas isso eu também concordo. Isso não discordo que ela seja uma pessoa pouco humilde. Nada momento se Tem um não. transforma. Tem um não passa de uma relação a um crime. a um crime. E é isso. Portanto, não há qualquer tipo de dúvida, nem de hipótese, de que o não seja um não. Mas a partir do momento em que há uma violação, esse não foi tido em conta. Daí... Sim, mas ó Inês, isso, atenção. Eu acho que isso são contextos diferentes e são pessoas diferentes, mano. Estás a comparar uma coisa que é um crime com outra que não tem nada a ver. Estas pessoas têm só má índole. Mas eu nunca ouvi a Cristina dizer que não. Que estas pessoas não têm má índole. Que estes putos não são só estúpidos. Olha,
Mas sabes qual é que é a crítica que eu faço a isto? A crítica que eu faço a isto é que isto gerou mais indignação em relação à Cristina do que em relação ao caso em si. E ainda são pessoas, as pessoas que cometeram este crime, ainda por cima, são pessoas da esfera pública, que estão no TikTok. Eu vi mais malta indignada com o caso do Diogo e da Ariana do que vi com esta situação da violação. Porquê que será? Minha pergunta. Sendo que a tua pergunta, Cristina... Claro, exatamente. Com, é que não tem comparação esse ponto que estás a fazer. Tu já viste a gravação do programa, calculo? Eu já vi. Achas que houve ali, ou poderá ter havido ali... Grande abraço ao tipo de JJ. discussão que tivesse sido equívoca, que tenha permitido e suscitado... Não interessa. O caso é que devia ter mais exposição. Não sinto. Enfim, este coro de críticas e esta controvérsia geral... Não sinto, Zé. Sinto que se a tivesse escrito, que se a tivesse preparado de uma outra forma, se tivesse sido uma entrevista que eu tinha escrito para que alguém a respondesse, não seriam aquelas as palavras que eu usaria. Isso, digo-te sinceramente, porque acho que poderia ter escolhido outra formulação de pergunta. Pronto, este é o ponto. Devia ter pedido desculpa por isto. Como a própria psicóloga também já me disse que poderia ter escolhido outra formulação de resposta. Pronto. Nós estamos num espaço de direto. Pronto, isto aqui, é assim, se tivessem as duas vindo a público retratar-se e dizer que não usaram as palavras corretas, acho que o mimimi, ou pelo menos do meu lado, cagava nisto. Num espaço que vem de um passado naquela conversa até chegarmos àquele ponto. E a minha pergunta, o mesmo que, tem a ver só com isto. Não sei, Bárbara, não sei. Eu quero perceber. Gostava de acreditar que não. Um violador ouve um não, mesmo que isso tenha acontecido, porque é que ele não o ouviu? E o não ouviu não é no sentido literal do termo, como deves calcular. Porque é que ele não quis. Exatamente. O não ouviu não é porque ele estava sem ouvir ou sem a sua faculdade de ouvir. Eu acho que estes temas são bué delicados, man, e são sempre um pau de dois bicos de se falar em qualquer contexto. É bem difícil. É porque não... É bem difícil abordar estes temas sem sem ferir alguém. Pois as pessoas também são muito emocionais em relação a isto e com justificação, não é? Que há muitas pessoas que foram vítimas de violações e o caraças e depois não conseguem falar do tema com esta frieza. Eu acho que é a frieza com que se discute estes assuntos é que depois gera esta cena. Não está. Eu acho que distorcer o quê? Eu até agora não ouvi distorcer nada. Eu vi a entrevista toda e ela não distorceu nada. Não se retratou isso. Não se retratou. Mas que devia-se ter mesmo numa relação adulta, consensual, entre marido e mulher, para simplificar as terminologias sociais e politicamente corretas. É isso. Olha, é exatamente isso que estás a dizer, Jacques. Na minha ótica, o problema destas merdas é que estes programas são feitos sem guião nenhum e sem pessoas credíveis a falar sobre os assuntos. E depois dá asa a isto. Pronto, dá asa a isto porque lá está. São pessoas que estão a comentar aquilo como se fosse uma tasca e depois saem estas expressões fora de contexto. Os vigentes. Não, o contexto são mal formuladas. Se um casal decidir experimentar algo que não tenha feito, Sim. porque tem curiosidade, porque seja por que razão for, não interessa, e que antecipa que o resultado seja um determinado resultado, mas que, no entretanto, no decurso dessa experiência, não quer. Sim. E diz não quero. Se o outro continua, está a violar. É um crime. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Sim. Mesmo que seja marido e mulher. Mesmo que seja marido e mulher. Cristina. Olha, esta pergunta do Zé Alberto também geraria, na minha opinião, caso para dúvidas, não é? É exatamente o mesmo ponto. O Eu estou a consentimento. fazer esta pergunta porque... Mas claro que a pessoa tem que questionar. Ou seja, porque para perceber a intenção da outra, não é? Neste caso, perguntar isto à Cristina é válido para se perceber qual é que é o tipo de ideologia que ela tem. tu que tens que dar essas respostas perante as acusações que te fizeram, nomeadamente, que têm feito. Eu vi uma que é a Cristina Ferreira é uma mulher machista. Certo. Eu também ouvi. Eu também li. Tens resposta para isso? Tenho. Porque é que eu sou machista em querer perceber o comportamento de um violador? Foi só aquilo que eu quis perceber. Mas, se não damos ferramentas, estamos a falar de... É assim, a realidade é que lá está. É que se tudo for enfiado nestas caixinhas, depois também não se discutem os assuntos de forma séria e não se percebe... cai-se constantemente na ignorância. Eu acredito que já haja estudos sobre isto e era importante que viessem pessoas acreditadas a falar sobre estes assuntos. É só isso. É só isso que eu acho que peca nestes programas.
Mas de resto não acredito que seja mau falar sobre isto. Jovens. Antes pelo Uns contrário. deles já maiores de idade, outros não. Mas estamos a falar de jovens. Se eu não dou ferramentas para que... Eu sou mãe, tenho um filho de 17 anos. É pá, Eu pois. criei-o para que ele respeite o outro. Mas eu não sei se ele o vai fazer toda a vida. E, portanto, eu quero saber o que é que passa na cabeça de 4 jovens que, ouvindo um não, Pronto. não respeitaram aquela rapariga. Parece-me Acabaste isto, válido. porque sabemos que isto está ainda em julgamento. Mas nós vínhamos de uma afirmação por parte do psicólogo forense que dizia que Mas se não é a CMTV, é a TVI. E não é impossível tu levar as pessoas acreditadas para falarem aos programas sobre os assuntos. Se acontece no telejornal, porque é que não há de acontecer nos programas da manhã? Percebes? Tipo, sei lá, se tens um alergologista a ir falar sobre alergias no Jornal Nacional, porque é que não has de ter um psicólogo, ou um psiquiatra formado nesta área em específico a falar sobre isto na televisão? Sei lá, se calhar era melhor do que tens lá a Susana Garcia, digo eu, percebes? tribunal, e isto é que é assustador, que em tribunal é dificílimo. Pronto, estás a ver, ó Tupac, isso demonstra, é um bocado aquilo que eu já tinha dito, que a maior parte das pessoas é um bocado como o Tupac. Sinceramente eu já nem me lembro do que ela disse para gerar a polémica, mas eu já não vou com a cara desta gaja depois da palhaçada dos livros, eu nem sei o que é que ele está a falar. Mas é aquilo que eu digo, que é tipo, as pessoas já têm ranço à Cristina, só porque sim, também muitas vezes, e também entram depois no mesmo jogo que ela, que é, pá, são demasiado emocionais. Não tem, por isso é que eu estou a dizer, em vez da Susana Garcia, metem lá uma pessoa acreditada. Correto? Uma vítima. É assim tão difícil arranjar um gajo especialista numa área Provar. que quer ir falar à televisão? O não. Por um motivo. Porque lhe são feitas perguntas muito difíceis. Pronto, é isso. Isso não dá views. Então, aí tem que se admitir que se está a valorizar mais a audiência do que uma discussão séria. Pronto, é isso. E a primeira vez que consegui assistir uma live tour, porque antes do horário de trabalho nunca permiti. Neste momento estou desempregado, mas fiz questão de passar por aqui para agradecer pelo teu trabalho e pelo conteúdo que partilhas ao longo dos anos. Um grande abraço e desejo tudo bom. Obrigado, Tiago. Grande abraço para ti, meu. Muito obrigado, meu. Muito obrigado. E vamos nos pôr nos pés Pronto, agora é de uma isso. vítima. É isso. Tem um juiz à frente que pergunta, mas disse não? E ela disse. Mas disse não como? E o não foi expressivo. Pá, vocês iam... Olha, é assim, eu conheço alguns médicos que vão à televisão falar e não é por isso que deixam de ser médicos. Portanto, as pessoas não têm que estar constantemente nos programas de televisão para exercerem as outras funções. E o não foi dito em alta voz? E o não foi olhado pelo seu violador? Pá, mas ó Inês, eu acho que isso é o destino de todas as pessoas, as figuras mediáticas. Porque na era em que estamos então, principalmente, é normalíssimo as pessoas meterem os pés pelas mãos hoje em dia, meu. É muito fácil. Percebes o difícil que é para uma De vítima um tema ao outro. ter que, em tribunal, dizer uma vez mais, e mais, a psicóloga quando me responde, diz, nem sempre a vítima tem capacidade de dizer que não. Há reações muito diferentes, e isto eu ouço há muitos anos. Há reações muito diferentes de vítimas. Há vítimas que congelam, há vítimas que são incapazes de ter Olha, qualquer estás a tipo ver, de Bárbara? reação. Há vítimas que gritam constantemente que se pare e que o não seja cumprido. E ele não é, porque estamos perante uma violação. Pronto. Na violação estabelece sempre, neste caso, Afinal, ela não está a dada Cristina... como tendo acontecido pela Justiça, pelo Pois é, Dom Omar. Tribunal, que é o órgão, Mas há Aí sim que nós também não usamos a ia. expressão alegada vítima e alegado agressor. sem dúvida. Mas aquilo que nós sabemos dos níveis de violência Mas ele se calhar já pensava isto. Bom, Temos que pôr as hipóteses dela já pensar isto. Portugal, dos crimes sexuais que são registados no país, a esmagadora maioria... Havia, só que a psicóloga também lá está. A psicóloga incorreu no mesmo erro que a Cristina Ferreira. E eu acho que essa psicóloga não é, pá, perdoem-me, é a minha opinião. Eu acho que essa psicóloga não é propriamente uma psicóloga com uma credibilidade incrível, porque já não é a primeira nem a segunda vez que a vejo a ter takes descabidos sobre assuntos. Portanto, as vítimas são mulheres. E há quem, neste coro de críticas que te foi dirigido, acho que te faltou a empatia do lugar da vítima. Ou seja, sendo tu mulher, Sim. se não teria que ter havido ali um outro tipo de cuidado Certo. para exatamente fazer aquilo. Ou seja, estas pessoas estão todas vivas, felizmente, não é? Portanto, e estão em liberdade, todas.
Mas nos seus círculos familiares e de amigos, toda a gente sabe quem é quem. Certo. E, portanto, voltar a assistir e a revivar e a voltar a ouvir este tipo de detalhes sobre o que aconteceu é altamente doloroso para essas pessoas. Não tenho dúvida nenhuma. Como deve ter sido mais doloroso ainda tudo isto que se fez nos dias seguintes. Disto não tenho também dúvida. Mas a minha empatia era o quê? Não perguntar sobre o comportamento do violador? Era essa a empatia? Não temos que... E eu sei que se calhar outro apresentador não tinha feito esta pergunta. Não tinha sequer entrado neste campo. Eu achei necessário. Eu achei que precisamos, perante jovens, perante o aumento de casos semelhantes, no dia a seguir... Esta entrevista só tinha que acontecer e durar 2 minutos, que era ela a dizer, olha, disse merda, pus esta expressão, saiu-me mal, desculpem. No dia era a única coisa que ela precisava dizer. Nós comentámos mas não 27 de minutos. Um jovem que terá abusado de 2 colegas numa visita de estudo. Não houve uma manifestação sobre esse assunto. Uma. Nós comentámos o mesmo assunto e na altura levantámos dúvidas. Está numa visita de estudo, está com 2 colegas, está acompanhado por professores, está numa pousada. Não houve ninguém que se apercebesse. Percebes? E quando nós nesta conversa também dissemos há que começar a perceber e a divulgar os riscos. Nós temos que conhecer quem são as vítimas e quem são os violadores, mais até acho eu os violadores, para podermos corrigir comportamentos. Sendo que neste caso não foi só violação. Houve agressões. Eu acho que ela sente que sim. Físicas, terá havido humilhações. Sim. E houve, há a divulgação de um vídeo que não é permitido. A divulgação do vídeo nas plataformas destes influencers. Nós estamos... Mas eu não tenho dúvidas que a Cristina se sinta a vítima no meio disto. Porque, lá está, a Cristina confunde o mau take que teve com o ataque que recebeu. E sente que é injusto ela ter que pedir desculpa, sendo que foi atacada brutalmente. Perante um problema que não é exclusivamente português, mas que se tem manifestado de uma forma muito crescente e razoavelmente invisível, que é esta história da manosfera. Que é um certo ressurgimento de uma regressão completa. Sim, de um conceito misógino, machista e que, enfim, se traduz no... Vocês estão a ver como é que um macho trata as mulheres. Isto ainda vai bater no número, esta entrevista. É assim. É por isso que o nosso papel enquanto pais e enquanto sociedade tem que ser melhor do que aquilo que estamos a fazer. Não achas que deverias ter travado esta polémica logo no início? Exatamente. Quando é que te apercebeste da dimensão? Eu vou-te explicar exatamente o que é que aconteceu. Isto assumiu e porquê é que decidiste não fazer nada até agora? Eu no até agora ela falou. Primeiro dia, isto aconteceu ao meio-dia e pouco, na hora da nossa atualidade. Sim. Eu tenho muitas coisas para fazer durante a tarde, não reparei em nada. Nas primeiras reações. Sim, nas primeiras reações. Ao fim do dia, eu comecei a perceber que algumas pessoas estavam a fazer vídeos com a minha imagem por trás. E pensei o mesmo de sempre. Foi o Kiki Isotte, bro. Ela reparou no Kiki Isotte 100%. A forma como esta notícia chegou à Cristina Ferreira foi através do Kiki Isotte, eu tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza, porque a única pessoa que faz isto no TikTok é o Kiki, quer dizer, é uma das poucas que tem muita visibilidade e lhe faz isto. E tem visibilidade suficiente para chegar à Cristina. Ok? Eu acredito. Foi 100% o Kiko. Pronto. Já estou aí na Berlinda outra vez, sem saber o que era. Nem me apercebi sequer se tinha sido na atualidade, se era no programa, se o que quer que seja. O que é que eu fiz? Eu dou pouca importância, porque tive que o dar. O que é que eu fiz agora? Sujeita a isto há muitos anos e porque já foram feitas muitos reels, muitas coisas sobre mim e eu, para talvez até a proteção própria, passei a dar pouca importância àquilo que possam fazer com aquilo que eu, em direto, num programa de televisão, possa fazer. Sim, mas isso é o efeito perverso de seres uma das pessoas com mais seguidores nas redes sociais em Portugal e viveres em grande parte disso e alimentares a tua... O José Alberto aqui estava em modo publicidade. Cristina, isso realmente também só se deve ao facto de tu seres a mulher mais incrível do planeta Terra e também realmente, não sei se sabiam que tu foste mesmo integrante daquela viagem que fizeram neste momento a Plutão e tu nem estás aqui, isto é um holograma, porque tu és uma mulher tão incrível
e tão tecnológica que neste momento tu nem podes estar aqui. És tão ocupada, Cristina, meu Deus. Personagem pública disso mesmo. Eu em dia nenhum me manifesto em relação a nada do que digam sobre mim. Mas também vou dizer isto, pá. A Cristina Ferreira, man. Tipo, ouçam. A Cristina Ferreira é isso tudo. É isso tudo. As pessoas estão sempre com esta conversa do a Cristina Ferreira tem um ego gigante. A Cristina Ferreira não sei o quê. Man, a Cristina Ferreira, legitimamente, é uma das figuras mais faladas em Portugal e a culpa é nossa. É nossa. Nós é que criámos a Cristina Ferreira, meu. As pessoas deram-lhe boa atenção desde o início da carreira e continuam. A Cristina diz qualquer coisa, está toda a gente a falar dela no país inteiro. Abre televisões, abre telejornais. Se ela não fosse tão relevante, acham que ela abriu o telejornal, mesmo que fosse da TVI. Pá, desculpem, eu nunca vi a Manela Moura Guedes abrir um telejornal. Percebem? A Cristina, tipo, man, de alguma forma, ela é isso tudo. Pá, e é. Desculpem lá. Pronto, e a culpa é das pessoas. Genuinamente. De onde é que surgiu? Sei lá, o ódio à Tininha já existe desde sempre. Mano, sabem uma coisa? Eu vou-vos dizer. A Cristina Ferreira, eu volto a dizer, eu recebi, não vou mostrar por razões óbvias, mas eu recebi uma foto da Cristina Ferreira na minha antiga escola. Ok? Enquanto ainda era professora. Portanto, tenho acesso a essa documentação. Pá, e eu questiono-me como é que esta mulher passou. Não mostra nada, não mostro que isso, não me quero meter em trabalhos. Não mostra porque isso pode até. Pá, a pessoa pode não querer e pronto. E eu tenho receio. Quem tem cu tem medo. Pá, imaginem. Man, eu olho para essa fotografia e fico perplexo e fico a pensar: como é que esta mulher saiu da escola Professora Agostinho da Silva, uma escola num bairro, ao pé de um bairro social, em Casal de Câmara, e está no telejornal, 20 anos depois, a falar sobre um take que teve. Abre o telejornal, ou fecha o telejornal, ou whatever the fuck, estão a ver? É nada. Pá, esta mulher tem que ser isso tudo. Não há outra hipótese. Vocês quando falam demasiado sobre esta mulher. Percebo que eu estava a ser acusada de estar posicionada ao lado do violador. Percebo que o entendimento e a forma como meritocracia. O assunto na neste rua caso, se calhar até foi. A Cristina posicionou-se do lado do violador. Defendeu o violador. Aquilo é... Isso também já é disparatado. Eu não consigo... Pá, desculpem lá, lamento, eu tenho uma opinião própria e vou ter que dar. Isto acho que estes takes também são estúpidos. Estes takes do a Cristina defender o violador. Eu não vi a Cristina a defender o violador. Isso também já é estúpido. É o que eu digo. Depois o debate perde-se aqui. Perde-se na parvoíce. Que é, um lado exagera bué também, o outro também, e estamos nisto. Foi-me de uma maneira que eu não alcancei, não consegui perceber, porque eu sei o que é que tinha feito, eu sei a pergunta que tinha feito, sabia, e portanto a primeira coisa que eu fiz foi, nós estávamos lá com os nossos comentadores no dia seguinte, não estavam lá, só estava um do dia anterior, formulou mal uma frase. Ninguém, e eu disse, façam-me um favor. Podem. Imaginem se ela tivesse dito isso. Epá, apeteceu-me tanto. Façam-me um favor. Vão para relembrar e ver o que é que aconteceu no dia anterior. Eu adorava. Eu posso entender se eu cometi algum também erro. Eu. Mas, fora também até eu estava-se a cagar. Perguntei a algumas pessoas que eu considero muito profissionalmente, que são pessoas que não me dizem que sim a tudo, porque há quem diga, foste perguntar aos yes men. Não. Perguntei a essas pessoas e disse, quero claramente que me digam se há aqui algum erro na pergunta que eu fiz. Se eu uma pistola na cabeça. Poderia ter feito. A resposta que veio do outro lado, e até da psicóloga que estava lá nesse dia, que não era a mesma, disse, Cristina, sabe que eu lhe diria, e já o disse algumas vezes, em momentos em que não esteve tão bem. Não há espaço ali para qualquer tipo de outra percepção ou de posicionamento seu. Não, assim, isso também não diria. Eu acho que houve espaço e o espaço foi dado pela Cristina. Não acredito que tenha sido com a intenção de dizer aquilo que foi dito, mas que houve espaço naquela afirmação para haver este chorrilho, houve. E era só a Cristina ter vindo a público dizer, epá, está mal formulada a pergunta, desculpem. Era só isto, estava resolvido para mim.
Qualquer pessoa entende o que perguntou. A E partir do momento que estavas, Não sei. mas estavas certa. fez-me sentir que estava Pois. naquilo que eu acho sempre senti que tinha feito. Eu sei o que Pois, eu acho que o problema foi aqui. é que fiz. Eu fiz uma pergunta para avaliar um comportamento de um agressor. Só isto. Não ponderaste a desculpei. hipótese, por exemplo, de partilhar no programa exatamente essa conversa. Isto depois. Estou a ser criticada porque estou a ser atribuem-me uma posição que na verdade eu não tenho, não defendo e creio que não expus. Porquê que não fizeste? E podia tê-lo feito. E aliás, muitas vezes nós fazemos isso. Aquele espaço muitas vezes até é de discussão profunda, com opiniões contrárias, minhas, do Cláudio, dos comentadores, e nós temos espaço para isso. Não o fiz porque te confesso que me estava a alarmar. Eu achei assustador. Eu achei assustador que alguém pudesse estar a dizer que eu me estava a colocar do lado do violador. Sou-te muito sincera. É estranho. Como é que alguém podia ter tirado essa ilação de uma pergunta que eu tinha feito? Mais, as pessoas que o estavam a fazer diziam que aquilo era a minha posição, que não era uma pergunta, que era um comentário. Quando eu sabia que à minha pergunta tinha havido uma resposta e que eu o estava a fazer. A partir daí, e depois de também perguntar internamente, porque eu fiz aquela pergunta num espaço que é um espaço da TVI, eu fiz também a pergunta internamente e a conselho dos advogados saiu aquele comunicado. E eu posso te dizer que naquele mesmo momento eu disse eu não gostava de publicar este comunicado. Pois. Aconselharam-me a fazê-lo. E eu naquele instante decidi publicá-lo. E eu explico-te porque é que eu não queria aquele comunicado. Porque essa nunca foi a minha forma de comunicar em 20 anos. Que é com o comunicado da empresa? Sim, nem da empresa, nem outro comunicado. Não, é assim, foi da TVI, mas devem ter comunicado que o iam partilhar, não é? Percebo. Não sei se ela pôs. Eu acho que não. Eu acho que foi da TVI e aí devem-lhe ter pedido consentimento, não é? Provavelmente. Que me é aconselhado pelos advogados particular. Então quando é que te apercebeste que isto estava fora de controle e que... É assim, houve dois comunicados. Houve um dela e houve um da TVI. Não sei qual deles é que ela se está a referir, mas eu acho que foi o primeiro. Não colhi. Apercebi-me logo depois do comunicado e percebi que se calhar era assim. Da mesma forma que fiz a pergunta, ter que o explicar aqui. E eu sei que o comunicado terminava... Fizeste logo na primeira oportunidade, no 2 às 10, num dos outros programas que fazes? Porque isto foi numa quinta-feira. Eu na sexta-feira é o meu dia de descanso porque tenho o reality ao domingo. Não havia espaço no reality, não fazia sentido. Certo. Eu depois vi com a TVI qual é que seria o momento. Ontem eu tinha um expulso para retirar da casa, eu não poderia vir aqui porque eu tinha que estar na Malveira, portanto seria impossível. Eu não aceitaria gravar esta entrevista. Esta entrevista tinha que ser em direto e por isso mesmo hoje era o único dia em que dava espaço, eu vou sair daqui e vou apresentar o especial já a seguir, que dava espaço para que isso acontecesse. Cristina, foram invocadas algumas situações anteriores que acontecem a pessoas... E saiu da TVI de helicóptero. Que estão em direto. Nomeadamente uma situação em que tu usaste uma expressão que foi... Põe-se a jeito. Ela pôs-se a jeito. Ao mesmo tempo, tu és a cara principal do Secret Story. Certo. Que é um reality show onde os espectadores e os participantes são confrontados com algumas situações muito criticáveis do ponto de vista do caráter do ser humano. Certo. Mas que são só um reflexo do ser humano. Sabes, apresento-os a alguns... Coitado do Zé Alberto. O Zé Alberto aqui a balbuciar. O Zé Alberto balbuceia a expressão. Só um reflexo do ser humano. Sabes, apresento... Mas que são só um reflexo do ser humano. Sabes, apresento-os a alguns... Adorei esta merda. São só um reflexo do ser humano. Sabes, apresento-os a alguns... É pá, vou meter isto como alerta. Uns anos. E é curioso perceber... Não tenho dúvida sobre isso. Como é que até os participantes são o reflexo daquilo que se vive cá fora. Mas tu achas que houve aqui algum tipo de contaminação de tudo isto?
Porque eu estou a apresentar um reality. Não, ou seja, por teres a tua maneira de comunicar, por haver alguns episódios polémicos anteriores, como esse do Ela Pôs-se a Jeito. Eu nem me lembro do Ela Pôs-se a Jeito. Quando é que ela disse isto? Eu lembro-me que malhei na Cristina nessa altura com força, mas já não me lembro da situação em concreto. Claro que essa expressão foi utilizada porque estávamos a falar de uma senhora que já era agredida há algum tempo e que foi morta e que entra no carro desse agressor. E nós, nesse mesmo instante, aquilo que é o nosso dever e que o fizemos foi alertar qualquer vítima de agressão que não pode abrir a porta a um agressor, mesmo que ele diga, eu vou só aí buscar as minhas... Mas isso também há contas, já me lembro porque é que malhei na Cristina, isto é um disparate. As pessoas são vítimas de agressão, muitas vezes nem sequer pensam, meu. Que tem que o fazer na presença de um GNR, que tem que o fazer mais até do que na presença de um amigo, da mãe, do pai, de quem quer que seja, que a pessoa não pode entrar no carro com alguém que já a agrediu, com alguém que já a ameaçou, que a pessoa não se pode encontrar de forma sozinha com ninguém que já tenha manifestado essa agressão. Porquê? Porque sabemos que é aí que acontece. E isso é algo já que nós deve ter sido processada várias vezes. Zé, sem exagero, eu já comentei todas as mulheres mortas neste país, infelizmente, foram comentadas naquele espaço. Todos os casos são diferentes, mas são todos muito similares. E tem a ver com isso. Ou seja, no ano passado, estive aqui a recuperar algumas das estatísticas mais recentes, das quais temos dado conta. Houve 25 homicídios em cenários de violência doméstica. A violência doméstica tem a ver com o não. Certo. Normalmente surge quando uma das partes, não neste aceita caso, ao outro. certo, e quando quer terminar a relação. Sim. No ano passado, a APAV acolheu 1.350 pessoas. Certo. 21 eram... Zé! As restantes 1.330 eram mulheres e... Ela não é chefe dele, by the way. Ela é diretora de entretenimento e ficção. O Zé Alberto trabalha na parte de informação. Portanto, ela não é diretora de informação. Não sei quem é a diretora de informação da TVI, mas não é a Cristina Ferreira. Portanto, não é a chefe do Zé Alberto Carvalho. Esqueçam lá isso. Crianças. Certo. Eu acho que vocês não sabem como é que funciona uma empresa. A violência sexual entre os jovens atingiu principalmente no grupo o valor mais elevado numa década. E os dados dos abusos sexuais são assustadores, dentro da própria família. Nós estamos aqui com um problema muito grave, do ponto de vista da sociedade. Que explicação é que tu tens para Vamos falar do pipi? Não, Zé Rodrigues, aquilo que tu acabaste. O Tiago, obrigado pelo sub, man. Thank you. Como é que se chama o marido da Manela Margueses? Porra, estou a tentar lembrar-me do homem. Estou a visualizar a cara dele, mas não me lembro. Ela não tem participação na Média Capital. Sim, tem uma participação, mas não é tipo. Ela não é a acionista maioritária. Ela não é a acionista maioritária, meu. De todo. De todo. O Zé Eduardo Muniz. É isso. Obrigado. Comigo obrigado, com os nossos espectadores. Só me faltava essa isso. é a tua posição. Do não é não. Não dou espaço para haver outro entendimento. Da empatia com a vítima e da gravidade do problema. Sabes porquê, Zé? Porquê é que isto aconteceu? Não te sei explicar. Talvez seja fruto da forma como hoje em dia se tenta de alguma forma, eu tenho que ser muito clara, ter visualizações, fazer com que se olhe para essas pessoas. Há alguns é assim, eles devem se conhecer, não é? Portanto, ela está a chamar o nome que chama sempre. Movimentos mas é um bocado que mal. se dizem pró-vítima, que te confesso que a mim me parecem muito estranhos. Porque aquilo que fazem Neste caso em concreto? Neste caso em concreto, por exemplo. Não me deparei com nenhum ainda. Porque é que não foram colocados, até depois já da polémica, os 10 minutos daquela entrevista? Cristina, porque ninguém faz isso. Mas isso já toda a gente sabe. Já toda a gente sabe que toda a gente tira as coisas do contexto da net. Isso é alguma novidade para alguém. Agora alguém vai ver as coisas na íntegra. Ninguém se preocupa com isso. Ninguém está só a gente a cagar. E garanto que a maior parte das pessoas que falou mal desta merda não se deu ao trabalho de ver o que é que eles tinham dito antes. Não se deu ao trabalho. Eles não se vão dar ao trabalho. À pergunta, quando alguém dizia como é que é possível uma criminosa, eu fui apelidada de criminosa, como é que é possível uma criminosa destas ter este tipo de posição? E à pergunta, viste? A resposta foi não. Pois, mas isto é só um exemplo. Mas eu não tenho dúvidas que 90% das pessoas que mandam ouvir não foi ver a cena toda. Pá, claramente. Vi só o que estava na internet. Os outros 10 minutos pelo menos dão para perceber que eles não estão a partir de uma posição de estar a defender o violador. Isso eu percebi que não estavam. Agora, pá,
Tudo o resto... Tu disseste há pouco a própria pergunta. A meio da pergunta, eu ainda faço questão de dizer e não o podem fazer. Sim. Ou seja, há ali um marcar de posição, ainda que eu saiba que seja uma pergunta incómoda. Então o que é que aconteceu? O Zé Alberto está a morrer por dentro. Por eu não ter esse alcance, é que para mim foi muito difícil de entender. Mas a forma como extrapolaram essa pergunta, aquilo que foi dito nesse programa, para um comportamento que dizem errático meu, para a forma como me olham, como tu já há pouco disseste, machista, que raramente estou do lado das vítimas, e haver esse julgamento, até por parte de colegas meus que decidiram fazer os seus posts, dizendo aquilo que achavam de mim, dizendo aquilo que achavam do meu caráter, confesso que achei assustador. Primeiro, muitos deles não convivem comigo, não sabem quem eu sou. Tenso. Cristina Ferreira aqui a mandar cheio à Catarina Furtado e às outras. A Cristina Ferreira aqui podia só ter dito: essas gajas falam mal de mim, mas eu tenho sócio mesmo. Quem tem o sócio sou eu. O meu trabalho diariamente. E depois, eu não posso proclamar a empatia quando uma pessoa que quer escrever e julgar-me desta forma não pega num telefone. Temos todos acesso aos telefones uns dos outros. Pois. Não pega num telefone e me diz: explica-me. É assim, ok. Pronto, isto depois também varia um bocadinho da confiança que tens com a pessoa. Mas se existe uma pessoa claramente se dá com a Cristina, ou já privou com a Cristina e não lhe ligou, então sim. Mas isso é o meio da televisão. São todos assim. Uns cabrões. É verdade. Pá, lamento imenso, mas isto é muito aquilo que eu percepciono do meio dos mídias tradicionais. Aliás, não é só da televisão, a rádio é igual. Estas pessoas são assim. Acham que têm que andar constantemente a mandar os outros para baixo para se conseguirem sobressair. E se isto foi para a Iva Domingos, é pá, olha, saúde e sorte, porque é assim, se havia o número de telefone e se havia convivência com a Cristina, também havia um número para lhe ligar e tentar perceber o que se tinha passado. É verdade, isto aqui não digo que ela não tenha razão. Agora no resto era só pedir desculpa. Porquê é que disseste aquilo? Porquê é que o disseste desta forma? Achas que fica claro perante as respostas que deste aqui esta noite? Eu espero que fique. Não tenho dúvida que assim que terminar, se é que já não está, há outras pessoas que estão a fazê-lo, a dizer que me estou a vitimizar, que sou narcisista, que não tenho percepção dos meus comportamentos, que não tenho qualquer tipo de responsabilidade social. Zé, a minha responsabilidade social, e agora vou-te dizer porque é que eu me considero feminista. Aí vem ela, Cristina Ferreira. Porque nestes 20 anos de televisão, no palco que me deram, e que eu uso há 20 anos, eu marquei essa posição muito clara. Pima. Neste sentido, ser feminista é, acima de tudo, mostrar que qualquer mulher é capaz. Mostrar através do meu exemplo e do exemplo que partilhei de outras mulheres que é possível, que a igualdade se pode conquistar, que é mais difícil. É, mas isso não se faz com o derrube do homem. O que é que aprendeste com isto? Caraças, Cristina Ferreira aqui deu um burro. Aprendi que é muito difícil. Não, o Zé, ele chama-se José Alberto. Portanto, sim, o Zé é o nome dele. Ele não está... Achas que ele estava a chamar-lhe Zé e ele chama-se Rodrigo? Imagina, puto. Em pleno telejornal. Pá, imagina, isso podia acontecer se fosse um sketch dos Gato Fedorento. Estou a lembrar daquele sketch do... Como é que se chama aquele? O gajo, pá. Ó Sr. Vítor. Ó Sr. Vítor. Desculpa, mas o meu nome não é Vítor. Não, é que eu trato toda a gente por Vítor. Para facilitar. Mesmo que tu achas que a pessoa tem razão, no meio de muita gente a fazer barulho, a apontar o dedo, tens dificuldade em te posicionar. Mesmo... Vai alterar alguma coisa? Não. No teu relacionamento com as pessoas, nomeadamente nas exposições através das redes sociais? O Cláudio, no dia a seguir, brincou comigo e disse: vê lá o que é que vais dizer. Eu disse-lhe: no dia em que eu me sentar nesta cadeira e estiver a pensar naquilo que vou dizer, no que não posso dizer, naquilo que não me permitem dizer, está na hora de ir embora. É pá, Cristina, depois são estes momentos dramáticos da Cristina é que me perdem. Pá, era só dizer, olha, esta entrevista só tinha que ter 2 minutos, nem isso, era 1 minuto e meio. Era: Cristina, então, sobre a polémica, o que é que tens a dizer? Olá, José Alberto, olha, isto para mim é simples.
tive um take mau, pá, a pergunta foi mal formulada, deu a más interpretações, pá, desculpem lá qualquer coisinha, grande abraço, amanhã vemo-nos aí no 2 às 10. E estava feito. Estava feita a cena e estava feito e dizia assim, senhor Cristina, muito bem. Pá, 27 minutos a justificar isto, não. Pá, não, porque depois isto não faz pior. Porque isto não dá mais lume aos incendiários e as pessoas que realmente têm uma crítica válida não têm a sua crítica, não sentem que houve um arrependimento do outro lado. Se esse dia chegar, se eu sentir, e não te vou ser hipócrita, nestes dias todos, eu faço perguntas diariamente no programa a pensar no que é que estou a perguntar. Isso existe, porque é normal que isso aconteça. E é isso que eu não quero. O que eu não quero é receber mensagens de algumas pessoas que me disseram assim: eu tentei pôr o meu comentário sobre aquilo que eu achei, sobre a percepção que eu tive, e assim que a opinião era contrária, eu fui chacinada. Mais pessoas que me disseram: eu tenho medo de dizer o que penso. Quando estamos neste ponto da sociedade, quando temos medo de dizermos o que pensamos... Estamos numa ditadura. Venham André Ventura. Em os outros. É a ditadura da extrema esquerda. Estamos a viver numa ditadura da extrema esquerda. Dizer que a opinião deles é melhor do que a nossa, estamos a entrar por caminhos muito difíceis. Eu já fui à Assembleia da República para tentar que as leis fossem mais severas. É uma bandalheira de ódio que existe nas redes sociais. Estamos a viver uma bandalheira. De hoje em dia. É verdade. Já lá fui. Acho que está na hora de todos, não sou eu, de todos, da sociedade perceber que é preciso mesmo... A sociedade tem ruínas absoluta desde o Covid para cá, pá. Estamos a ver quantos mais anos vão passar até entrarmos em colapso civilizacional. Man, estamos num ponto em que velhos, novos, seminovos, todos a consumir TikTok. Nada de bom vai sair daí. Neste momento temos adultos a fazer o 6-7 e tu estás a pedir que as pessoas sejam temperadas, pá. Bater esta onda de julgamento e de ódio que existe. Em 2026. E não é comigo. Sabes porquê, Zé? Porque eu fui sendo preparada. Eu fui levando ao longo destes anos todos, com razão, sem razão, o que quer que seja. Não me manifestei. Podes procurar nestes 20 anos. Não me manifestei uma única vez sobre um colega, não pus um gosto numa publicação, não fiz qualquer tipo de julgamento. Bem, esse o gosto na publicação, caraças, vamos fazer um bot com um script para ver todas as publicações em que a Cristina Ferreira deu like. E olha, já tive muitos a dizer muito mal de mim. Eu também. A isso sim chama-se empatia. A muitos mandei mensagem privada. Cristina, obrigado. Chegamos ao fim do nosso tempo. Esclarecido. Obrigado. E lamento não ter usado as palavras certas naquela pergunta que teria feito se eu tivesse escrito e tivesse pensado nela com antecedência. Isso é um pedido de desculpas? Não. É dizer que as palavras... É um lamento. É pá, porra, pá, não dá, não há hipótese. Não há hipótese. Mas sabem o que é que eu acho? É que a Cristina sente que se pedir desculpas nesta situação se enterra completamente. Eu acho que é, pá, possivelmente o oposto. Eu acho que ela genuinamente acredita. Ela está tão sentida com as pessoas que não consegue pedir desculpas. Não dá. Ela sente que se pedir desculpa, o ponto dela acabou. Lamento é um pedido de desculpas chique. Mas é que lamentar é em sua gênese pedir desculpa. Ela não sabe português, man. Epá. Ela era professora de português. Portanto, olhem, saúde e sorte, meus amigos.